Vamos lá, galera, belezinha? Tranquilo com vocês? Tudo bem? Tudo suave? Vamos começar a nossa aula de redação. Partiu então, vamos estudar redação, vamos ver aí os principais tipos de texto. Nós vamos ver aí que tipos textuais são diferentes de gêneros textuais, certo? Então o nosso assunto de hoje é tipologia textual. Nós vamos então aprender, o objetivo da nossa aula é aprender as diferenças entre esses tipos textuais, as diferenças entre os tipos textuais, e nós vamos compreender aí a maneira correta de usar cada tipo de texto, certo? Bora lá então, coloquei o princípio ali para você, depois você dá uma olhadinha em casa. Vamos falar a respeito então das tipologias textuais. Elas são chamadas também de tipos textuais ou tipos de texto. São as diferentes formas, as diferentes maneiras que o mesmo texto ele pode apresentar. Nós podemos ver diferentes tipos, diferentes estruturas, modos, formas de texto. Quando nós estamos falando em formas de texto, nós estamos falando de tipos textuais, certo? Nós podemos ver então que quando nós vamos contar uma história, nós usamos um tipo textual, determinado tipo. Quando nós vamos descrever algo, nós já utilizamos outro tipo. Quando nós vamos argumentar sobre alguma coisa, outro título ainda, outro tipo de texto. E da mesma forma, quando nós vamos informar algo, certo? Nós vamos ver então quais são esses diferentes tipos de texto. Os tipos textuais, eles estão ligados aí a diferentes características do texto. Por exemplo, as estruturas, certo? As construções frásicas. O que são construções frásicas? Construções das frases, diferentes tipos, diferentes maneiras de construir uma frase. Nós vamos ver também que a tipologia textual está ligada à linguagem. Existem textos que têm uma linguagem mais formal, enquanto isso, eu fico aqui coçando meu piolinho aqui, né? Você já percebeu? Você vai dar risada disso agora. Então a parada é a seguinte, por exemplo, tem um tipo de texto que tem uma linguagem mais formal. A dissertação argumentativa é mais formal. Quando nós vamos contar uma história, vamos escrever um conto, a linguagem pode ser mais informal. Nós temos também a respeito do vocabulário, qual vocabulário usar, se é um vocabulário mais informal ou palavras mais formais. Os tempos verbais, né? Quando nós vamos escrever uma história, nós usamos determinado tempo verbal, geralmente no pretérito. Pode ser no futuro também, mas o mais usado é no pretérito, já que nós vamos narrar fatos que ocorreram aí no passado. E nós vamos, um tempo verbal diferente dos verbos quando nós vamos escrever, por exemplo, uma receita, né? Diferente de quando vamos contar uma história. Tudo isso está referindo a características da tipologia textual, dos tipos de texto, as relações lógicas, o modo de interação com o leitor. Quando nós vamos contar uma história, nós nos aproximamos muito do leitor. Quando nós vamos falar um texto, por exemplo, informativo, não há tanta proximidade com o leitor assim. Então, a tipologia textual envolve todas essas características que foram citadas. Vamos lá, gente. Quais são, então, as tipologias textuais que nós vamos ver hoje? Primeira tipologia textual são textos narrativos. Então, uma das tipologias textuais são os textos narrativos. Outra tipologia, texto descritivo. Outra, texto dissertativo. E no dissertativo entra o texto dissertativo expositivo e o texto dissertativo argumentativo. Nós temos outra tipologia ainda, a tipologia dos textos explicativos. Então vamos lá, texto narrativo, descritivo, dissertativo e explicativo. Dentro dos explicativos nós temos os injuntivos e os prescritivos, certo? Está escrito no nosso slide aqui que vale salientar que o único texto pode apresentar aí várias tipologias textuais. Pode apresentar a narração, pode apresentar a descrição, pode apresentar a informação. Então, tipologia textual é diferente de gênero textual.
tipologia textual vai ser uma maneira diferente. Qual maneira que eu quero escrever o meu texto? Eu quero usar uma narração, eu quero usar uma argumentação, eu quero usar mais a informação. Isso é tipologia. Gênero textual. O gênero, ele está ligado aí mais aí a respeito da linguagem, né? Por exemplo, nós vamos o gênero carta. No gênero carta, nós usamos a tipologia, pode ser tipologia narrativa, tipologia informativa, tudo no gênero carta. Então, tipologia é diferente de gênero textual. Seguindo, texto narrativo. Gente, qual é o principal foco, qual é a principal ideia, a finalidade de um texto narrativo? A principal finalidade, a principal ideia é contar uma história. Toda vez que nós vamos fazer uma narração, nós estamos então contando uma história. Essa história pode ser real ou pode ser também uma história imaginária. A narração, então, de uma história, ela é construída à volta de elementos narrativos. O que compõe aí uma narração, gente? Na narração, nós precisamos focar em alguns pontos que são importantes. Na narração, então, nós focamos no espaço. O espaço precisa ficar bem limitado, bem delimitado, bem explorado. Nós focamos na narração também, no texto narrativo, no tempo, né? Nós enfatizamos o tempo, quando aconteceu. Nós vamos falar sobre os personagens. Nós temos vários tipos, várias classificações de personagem. Temos o personagem que é o protagonista, né? Nós temos o narrador personagem. O narrador personagem é o protagonista. Nós temos o personagem, o narrador, que é o nome do narrador, rapaz, eu esqueci o nome do narrador. O personagem, esqueci, pausa. Narrador personagem. Caraca. Ô Bruno, vai editando essa parte aí, tá? Lembrei. Narrador personagem, narrador observador e narrador onisciente. Voltando. Então, galera, sobre os personagens ali, nós temos vários tipos de personagens. Por exemplo, nós temos o protagonista. Quem que é o protagonista? É o narrador personagem. É aquele que, ao mesmo tempo que ele conta a história, ele participa ativamente da história. Nós temos também o narrador observador. Diferente do narrador personagem, o narrador observador, ele vai apenas contar a história, não participa dela. E nós temos também o narrador onisciente. Quem é o narrador onisciente? É o narrador mais detalhista de todos, cara. Ele sabe detalhes da história, ele conhece até mesmo aí a intimidade dos personagens, o sentimento deles. Esse tipo de narrador é o mais intenso, é o mais completo de todos, tá bom? Narrador onisciente. Certo? Na história, então, no texto narrativo, no tipo narrativo, nós temos o enredo, que é a própria história, e nós temos o narrador, certo? Maravilha! Vamos seguindo, então, na nossa aula. Exemplos de texto narrativo. Os romances, o gênero romance é um tipo narrativo, o gênero conto é um tipo narrativo, o gênero fábula utiliza da narração, os depoimentos também utilizam da narração e os relatos, entre outros gêneros textuais, utilizam do tipo narrativo. Texto descritivo, a gente vai ver que a principal finalidade desse tipo de texto é apresentar uma descrição. Essa descrição, ela pode ser bem detalhada, vai descrever alguém, vai descrever algo, até um objeto mesmo. O cara pode descrever uma agulha. Se ele for muito bom, ele fará uma ótima descrição de uma agulha, mas ele precisa ser muito detalhista e ter aí um vocabulário muito vasto para descrever, por exemplo, uma agulha. Se você fala assim, muito fácil, quando você vai fazer a descrição, você vai perceber que esse tipo textual, ele é difícil, certo? Então aí nós vamos trabalhar com detalhes. A descrição, ela pode ser mais objetiva
ou mais subjetiva, envolvendo sentimentos, tá? Focando apenas nos aspectos mais importantes ou também nos detalhes. Então ela pode focar na essência ou ela pode detalhar, usar aí os pormenores, certo? Seguindo, exemplos de tipo descritivo. Nós temos os folhetos turísticos. Quando você vai viajar, você pega aí um folheto turístico. Esse folheto turístico, ele é detalhado, né? Então ele apresenta detalhes da viagem que você tem por objetivo fazer. Nós temos os cardápios de restaurante, também muito objetivo, apresenta uma descrição bem legal a respeito dos pratos que serão servidos. Nós temos os classificados. Nos classificados também é feita a descrição. Você vai colocar lá nos classificados a venda do apartamento, a venda da casa, a venda do carro. Você precisa usar o tipo descritivo para fazer aí um detalhe do que você quer vender, apresentar detalhes. É o tipo descritivo. Seguindo, o tipo dissertativo. Então, como eu falei para vocês, nós temos o tipo expositivo e o tipo argumentativo. Dissertativo expositivo, dissertativo argumentativo. No dissertativo expositivo, nós vamos trabalhar mais com a informação. O objetivo principal do dissertativo expositivo é a informação, certo? Já o dissertativo argumentativo, a principal função, a principal ideia, a principal característica do dissertativo argumentativo é você utilizar argumentos para defender uma ideia, para persuadir, para convencer, certinho? Basicamente, o resumo de tudo que eu falei está escrito ali no seu slide. Vamos ver aí quais gêneros textuais nós usamos o tipo dissertativo. O dissertativo expositivo, nós podemos escrever enciclopédias, certo? São vários livros dentro de um livro só, várias histórias, vários livros. A enciclopédia é isso, muitos livros reunidos em um volume, tá? Resumos escolares, os resumos são mais informativos. Os jornais também são mais informativos. Os verbetes de dicionário. Professor, o que é isso, verbete de dicionário? O verbete de dicionário é um gênero textual que usa aí o tipo expositivo. O que é um verbete, então? Verbete são os diferentes significados de uma palavra. Pega os significados, pega o gênero que essa palavra pertence, por exemplo, o gênero é um substantivo, pega a palavra de origem, tudo isso nós estamos nos referindo ao gênero verbete. Então, verbete vai o significado da palavra, a origem da palavra, a classe gramatical da palavra, se é singular ou plural, tudo isso faz parte do verbete, certo? O dissertativo argumentativo é um tipo que vai usar, por exemplo, o gênero artigo de opinião. Quando nós vamos escrever um artigo de opinião, nós vamos usar argumentos, nós vamos usar o nosso ponto de vista. Abaixo assinados também vamos produzir através, por meio de argumentos, de ponto de vista. Manifestos. Manifesto também é um tipo de texto dissertativo argumentativo. Então, quando nós escrevermos lá um manifesto, nós vamos utilizar aí argumentos para defender um ponto de vista. E os sermões, quando o padre, o pastor, ele vai fazer uma pregação, ele utiliza de palavras persuasivas, palavras que têm por objetivo convencer, persuadir, certo? Então você viu ali a diferença de dissertativo expositivo, que é apenas informar, e dissertativo argumentativo, que é defender um ponto de vista que vai mais a fundo. Último tipo textual é o texto explicativo. Nós temos dois tipos de texto explicativo, o injuntivo e o prescritivo. Qual é a finalidade desses dois tipos textuais? A principal finalidade de um texto explicativo é instruir o leitor a respeito de algum procedimento, fornece informações que condiciona, vai instruir aí
Qual é a conduta do leitor? Como esse leitor vai agir? Esse é o tipo de texto explicativo. É uma maneira, né, de explicar algo, tá? Os textos explicativos, eles podem, então, como eu falei para vocês, serem injuntivos ou prescritivos. Os textos injuntivos, eles possibilitam alguma liberdade de atuação. Então, os injuntivos são mais livres, certo? Os explicativos prescritivos, eles já são mais presos. Exigem que o leitor proceda exatamente da maneira que está instruindo, exatamente da maneira com a qual ele está dizendo para fazer, certo? De determinada forma. Vamos lá. Os injuntivos, quais são os gêneros textuais desse tipo injuntivo? Nós vamos, por exemplo, escrever uma receita. Na receita, você é livre para mudar o cardápio, por exemplo, você vai fazer um pão. Se no lugar do pão você quiser colocar, ao invés de leite, se a receita pede leite, você colocar água, pode ser. Você vai fazer o bolo, no lugar do leite, colocar água, pode fazer também. Então você tem mais liberdade. Os manuais de instruções também, gente, são textos injuntivos. São textos que utilizam também muito os verbos no imperativo, no modo imperativo, indicando aí ordem, indicando conselho, são os injuntivos. A bula de remédio é um gênero textual que representa aí o tipo injuntivo. Certinho? Prosseguindo então, os textos prescritivos. As leis são mais fechadas. Você não pode ficar aí mudando leis ou desobedecendo as leis. As leis nós precisamos, né, obedecê-las. Então, ela é mais fechada, é o tipo de texto prescritivo. As cláusulas contratuais. Quando você escreve um contrato, você faz várias cláusulas, né, vários tópicos, vários pontos importantes. Precisam ser seguidos à risca. O edital de um concurso. Quando você vai escrever o edital de um concurso, precisa ser prescritivo, precisa ter uma forma e essa forma precisa ser obedecida, precisa ser estabelecida. Certinho? Galera, então nós vimos hoje a respeito de tipologia textual, vimos também que tipologia textual está ligado ali à estrutura. Que tipo de texto eu vou escrever? Eu vou escrever uma narração? Eu vou fazer uma descrição? Eu vou escrever um texto informativo, argumentativo? Diferente de gênero textual. Gênero textual é a categoria de texto. Nós temos o gênero carta, o gênero conto, o gênero crônica. Na crônica, por exemplo, nós podemos usar uma narração e uma descrição. Um gênero textual pode ter mais de um tipo de texto, certo? A tarefa de hoje, a lição de hoje, então, está lá na proposta 6, que será mandada para você. Você vai receber aí a proposta 6, vai escrever a proposta 6 no caderno e depois vai passar para a folha oficial, né? Você já recebeu também o documento aí da folha oficial de redação. Escreve no caderno, depois passa limpo o seu rascunho para a folha oficial e me mande no sistema, né? Manda que eu vou fazer a correção desses textos e vou fazer a devolutiva para você. A proposta 6 fala sobre eleições. Você fala, nossa, professor, nada a ver política. Gente, por mais que você odeie política, olha só, olha que coisa, né? Estamos vivendo um momento político diferente. Professor, eu odeio política. Por mais que você diga que odeie política, você precisa saber sobre política. Você precisa ter conhecimento sobre política para que você não escolha errado. Talvez aí a gente já viveu, ou vamos formalizar, talvez nós já vivemos por vários momentos aí ruins no Brasil, por escolhas ruins que foram feitas. Então nós precisamos conhecer a respeito de política para que as nossas escolhas sejam as melhores.
A proposta número 6 vai falar então a respeito de política, certo? Eleições. Beleza, gente? Então, essa foi a nossa aula de redação. Partiu então, é nós, estamos juntos. Bora produzir um texto muito top até você chegar no texto nota 1000. Beleza? Valeu, gente. Tamo junto. É nós.